Olá, bem-vindo ao Think Somos. Eu sou a Vlange. Quando a gente pensa em qual é a melhor época para ambientar a nossa história, a gente tem que pensar que cada época ela oferece alguns recursos narrativos específicos e também algumas limitações narrativas por conta da tecnologia e da cultura daquela época, porque ambas essas coisas elas modificam bastante ao longo do tempo. Então, certas épocas têm os seus costumes, têm a sua relação com a natureza diferente, porque a gente pode pensar na tecnologia como uma relação entre os seres humanos e a natureza. Essas máquinas todas e essas tecnologias de comunicação e tudo isso a gente cria para se relacionar com a natureza e com as outras pessoas. E isso modifica ao longo do tempo. Na época medieval era diferente de hoje em dia. Essas características de cada época, elas vão dar alguns recursos narrativos e algumas limitações pra gente, como por exemplo é o caso de no Stranger Things tem aquela minissérie, sei lá, que é o Behind the Scenes, né? São entrevistas com os atores e com os produtores que eles falam, entre outras coisas, os roteiristas eles falam que o Stranger Things, se ele se passasse hoje em dia, seria muito diferente, não teria como fazer muita coisa que foi feita lá. Por exemplo, o fato dos pais das crianças não saberem onde elas estão é importante para as crianças poderem ter essa liberdade de fazerem bastante besteira sem os pais saberem, sem os pais estarem ligados naquilo, dos Demogorgons e de tudo isso. Hoje em dia a relação dos pais com os filhos não é tão... não costuma ser tão assim, porque os filhos têm celular, os pais têm celular, então os pais ligam para os filhos para saber onde eles estão. E naquela época, nos anos 80, não era assim, não tinha celular, a comunicação era mais difícil. Então os pais deixavam os filhos mais soltos do que usualmente se faz hoje em dia. Então esse é um exemplo de como a tecnologia dá alguns recursos narrativos. Outra coisa também é sobre a pesquisa. Hoje em dia a gente consegue achar qualquer coisa que a gente queira pesquisar. É muito mais fácil encontrar respostas para as coisas do que antigamente, quando não tinha internet, por exemplo. Então, as histórias que se passam hoje em dia, elas têm que levar isso em consideração, o que pode ser um recurso positivo, ou seja, se o personagem precisa descobrir alguma coisa, ele vai pra internet e descobre, ok, isso é o que eu quero pro meu livro, que o personagem descubra aquilo com facilidade. Aí é um recurso positivo. Mas se você tiver um personagem que ele tem alguma... Por exemplo, ele ouve uma palavra estranha e ele não pode saber o que significa aquilo para que a história decorra do jeito que você quer. Mas aí existe a internet, sabe? Ele poderia procurar aquilo na internet. Então acaba sendo uma limitação, e é isso que eu tô chamando de recursos como algo positivo e limitações narrativas. E os costumes de cada época, a cultura de cada época, ela também vai afetar a sua história nessa questão de dar recursos e impor limites. Por exemplo, numa história que se passe no século XVI, sei lá, as mulheres elas tinham muito menos liberdade do que hoje em dia. Então uma mulher não faria coisas que uma mulher de uma história mais contemporânea faria. E a gente também tem que levar em consideração o lugar, porque tempo e espaço estão sempre relacionados. A gente não pode ignorar o espaço onde se passa a nossa história, porque a Europa no século XVI era diferente do Brasil no século XVI, e dependendo da história que você queira contar, ela também pode ser ambientada no futuro, porque o futuro ele tem a vantagem de que ele ainda não aconteceu, então você pode inventar coisas. Você pode inventar tecnologias, você pode inventar novos costumes. Por exemplo, Jogos Vorazes ele inventa costumes que a gente não tem assim hoje em dia, pelo menos não tanto. É como se ele exagerasse algumas coisas que tem aqui na nossa realidade, né? Ele meio que exagera aquilo como se no futuro aquilo fosse levado ao extremo mesmo. No caso, para quem não conhece essa história, Jogos Vorazes, a gente tem, por exemplo, a capital, um lugar lá no livro onde a moda lá na cidade é uma coisa tipo super colorida e super chamativa e tal, meio que exagerando essa coisa meio perua que já existe hoje em dia. E também, por exemplo, o fato das pessoas da capital comerem numa festa e aí depois tomarem um remédio que faz a pessoa vomitar pra comer mais e mais e mais. Isso é uma coisa que as pessoas não fazem hoje em dia. E lá nessa realidade do livro, eles transformaram isso, a Suzanne Collins, que é a autora do livro, transformou isso numa coisa comum, meio que exagerando esse consumo exacerbado da burguesia de hoje em dia. Mas além de você ter essa opção de pegar coisas da nossa realidade e exagerar aquilo pra chamar atenção para aquilo,
você também pode inventar coisas que hoje em dia não são plausíveis, mas no futuro talvez sejam, como por exemplo a viagem para o espaço. A ficção científica faz isso sempre, né? É claro que você também pode inventar coisas assim na nossa própria realidade, como por exemplo na Culpa das Estrelas do John Green, ele inventou aquele remédio que a menina toma, mas é como se você tivesse menos liberdade para inventar umas coisas assim sem sair da realidade, se você quer escrever um livro realista. Se passando no futuro, você tem mais liberdade. E outra coisa que você também pode considerar na hora de escolher em que época, em que lugar vai se passar a sua história, é considerar também uma realidade alternativa que talvez se passe numa época paralela à nossa, só que numa realidade alternativa. Então, por exemplo, tem aquele filme Okja na Netflix, que ele se passa em 2017, ele se passa no planeta Terra, só que é numa realidade em que existem porcos mutantes. Ele não deixa de ser um filme realista, porque ele não vai pro caminho da fantasia. Ele ainda tá numa coisa mais pé no chão. Mas ele tá inventando situações, inventando seres. Agora, se você for escrever uma história de fantasia, tipo alta fantasia, tipo inventando muita coisa, aí você já não precisa se preocupar tanto assim. Você ainda tem que ter uma preocupação com a época, né? Porque se você quiser fazer um paralelo assim com o mundo real pra tentar trazer mais identificação pro leitor. Mas não precisa se preocupar tanto em ter o pé no chão, afinal é um livro que não é pra ter o pé no chão, uma história de fantasia. Acontece muito de pessoas que vão escrever alta fantasia colocarem suas histórias na Idade Média. E eu acho que isso é uma tradição que vem do Tolkien. E aí faz aqueles épicos medievais de fantasia. É uma opção, mas não é a única opção. Também você pode fazer um livro de alta fantasia que se passa em outras épocas. Harry Potter, por exemplo, é uma série de livros de alta fantasia que se passa numa época dos anos 90, né? Então o gênero que você está escrevendo, no caso o gênero pensando numa coisa mais ampla, tipo fantasia, romance, humor, ele não vai afetar tanto assim o lugar onde sua história se passa. Você não tem que pensar que só porque você está escrevendo um gênero você vai ter que passar a sua história em um determinado lugar, em uma determinada época específica. E por último, eu acho também que... Eu acho não, é uma coisa que eu meio que entendi depois da Bienal desse ano. Teve uma palestra com a Karen Slaughter, que é uma autora de livros policiais, e era um bate-papo assim com o público. E aí eu perguntei pra ela sobre a tecnologia na literatura policial, como os autores lidam com isso, assim, como ela vê o fato de hoje em dia a gente ter muita tecnologia pra observar as coisas, câmeras, né, escutas e pra perícia mesmo também. E aí ela falou que às vezes, isso eu achei uma lição muito importante, assim, às vezes a gente superestima a tecnologia. A gente fica achando que só porque hoje em dia a gente tem muita tecnologia, fica muito mais difícil de escrever um livro policial, porque é muito mais difícil de fazer um crime perfeito que não deixe vestígios capazes de serem identificados. E na verdade, não, sabe? Na verdade, isso talvez seja a gente dando crédito demais à tecnologia, achando que tudo pode ser feito com a tecnologia que a gente tem hoje em dia. E aí ela falou que nem é assim, e que às vezes você tem tecnologia suficiente que te permite saber quem foi o autor do crime, por exemplo, nesse caso, mas que não permite que a polícia consiga provas daquele crime. E se você não tiver provas, você não vai poder resolver esse crime. Eu acho que um livro policial que mostra bastante, se passa na época contemporânea e mostra bastante as limitações da tecnologia e ao mesmo tempo as possibilidades que ela traz, então mostra os dois lados, ou seja, mostra a tecnologia ajudando na investigação, só que sem superestimar a tecnologia. Esse livro é Bom Dia Verônica, da Andrea Kilmore, que é um pseudônimo de uma pessoa brasileira. Então eu recomendo esse livro para mostrar mesmo como a autora lida com a tecnologia num livro policial. Então, assim, pesquisem sobre a época que você está querendo ambientar o seu livro, vê o que tinha lá de tecnologia, vê o que tinha lá de costumes da época das pessoas, decida também o lugar. Então, pesquisem e reflitam para escolher a época que vai contar melhor a sua história, ou seja, a época em que você vai conseguir contar melhor a história que você quer contar. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ou se você quiser ler histórias minhas que tem lá no Wattpad, é só você vir aqui na descrição do vídeo. E até a próxima!